boa pesquisa para a gente trabalhar. Né? Acho que tanto quem vai fazer ficção quanto quem vai fazer documentário tem que ter uma base daquilo que ele vai defender. Mesmo que você vá defender um conto de fadas, fazer uma ficção sobre lendas de Taubaté, é interessante você, de repente, pesquisar lá os livros dos Irmãos Grimm, ler o Monteiro Lobato, quando fala do Saci, quando fala da Cuca, né? Tantos outros nomes que nós temos aí na literatura fantástica, para a gente poder, de repente, fazer um trabalho sobre lendas de Taubaté que possam ser diferencial, né? Tanto na questão de valorização dos espaços, dos ambientes que vão ser usados, quanto do próprio trabalho feito. O importante, sempre quando a gente vai fazer um documentário, é ser curioso, é a gente pesquisar. Achou um papel na rua, gente? Ontem eu trouxe a lista de compras. Hoje eu trouxe aqui um outro papel. Ó. Como é o nome dele? José. José. Olha, José. E agora, José? Né? Ó, José, tem um roteiro aqui. Achei um manual de instruções que tem bastante informação. Imagina eu ler tudo isso daqui. Mas é legal. A gente, de repente, lendo um manual de instrução, pode deixar o nome da fábrica e foi feito o aparelhinho aqui, né? E a gente pode descobrir, de repente, que a fábrica é em Taubaté. E a gente nunca ouviu falar que a fábrica de aparelhinho de diabetes é daqui da nossa cidade. Mas a gente achou um manual e a gente descobriu. Aí, a partir de um papelzão desse daqui, ó, que a gente acha na rua, a gente pode pesquisar sobre a fábrica, ver o endereço dela, de repente começar a ir lá, procurar saber da história. E aí, aqui eu trouxe até uns exemplos de roteiro para vocês, mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de roteiro. Tem dois roteiros até que... Esse daqui, ó, nosso amigo Daniel que atrás, ó, ele foi o diretor desse filme. O Caipira Bicicleta. O Caipira Bicicleta, se vocês forem ler depois, com mais calma, vocês vão ver que ele é uma história de um caipira que mora na roça, e aí a mulher dele fica doente, e ele tem que sair da roça, da casa dele, para ir para a cidade e buscar ajuda. Que ajuda é essa? Primeiro ele tenta ajuda ali na vizinhança, não dá certo. Aí ele vem a pé para a cidade para encontrar essa ajuda. É o médico, né? Porque a mulher dele ficou doente, pegou dengue. Coincidentemente é um amigo nosso que está com dengue agora, né? Ele pegou dengue essa semana. E aí ele vem para a cidade. Coitado, mas ele mora longe, né, do hospital. Acontece várias situações que estão aí, ó, para ele conseguir chegar ao hospital. Ele chega no hospital, a mulher dele é atendida, né? Antes de chegar no hospital acontece uma outra situação, que ele passa um perrengue no meio da história. Chegou no hospital, a mulher atendida, se curou. Aí tem que voltar para casa, que é longe de novo. E aí acontece um determinado momento em que ele já não aguenta mais andar a pé. Tá? Ele pensa que ele pode, né? Ele é assim chamado a ir em busca de uma bicicleta. E essa bicicleta que pode ajudar ele. Se ele demorava 1 hora para andar entre a casa dele na roça e a cidade, com a bicicleta ele pode chegar em 10 minutos. E aí, o que ele faz para conseguir essa bicicleta? Aí eu não vou contar o resto para vocês ficarem curiosos, né?
para assistir o filme em uma hora que a gente foi exibir de novo. Passa por diversas situações para poder conseguir essa bicicleta. E ele consegue a bicicleta, mas ele não sabe andar de bicicleta, gente. Adiantou alguma coisa? Se ele não sabe andar, por que correu atrás da bicicleta se ele não sabe andar de bicicleta? Ele vai tentar aprender a andar de bicicleta. Aí assiste o filme. Então aí está o roteiro que nós fizemos. Nesse outro roteiro que você está em mãos, Alice, esse roteiro é um documentário. Ele é um documentário sobre uma mulher taubatiana que pouco se falava dela, que ela chama Madalena Guizar. Essa mulher, ela faz parte de uma família tradicional aqui, a família Guizar, né? A família do Félix Guizar, que é muito conhecida na cidade, né? Foram donas até da CTI, mas ela mesmo, a história dela ficava sempre em segundo plano. E aí o diretor, que também é um roteirista, que é o Dimas Oliveira Júnior, ele quis contar a história dessa mulher, porque essa mulher, ela fundou lá nos anos 40 do século passado uma orquestra. Ela fundou, ela trazia gente importante para tocar música aqui, Taubaté, como Lamartine Babo, como Ari Barroso, que são pessoas que fizeram história, né, no nosso país por meio da música. E ela era pianista também, a Madalena. E aí, nessa cena que ele está sendo retratado aí, é um documentário, tem vários depoimentos sobre ela, pesquisa sobre o filme. Mas o que o diretor pensou? Eu preciso mostrar como que a Madalena agia. Então ele chamou atores para retratar um momento da vida dela. Então o documentário, ele vai além da gente registrar as histórias das pessoas sobre o que ela sabe, ou sobre um livro que ela leu, mas também às vezes dá para a gente dramatizar. Então ele fez a dramatização, porque ela era compositora também. E aí ela fez uma música chamada Perequetê. Essa música foi cantada no Rio de Janeiro, foi cantada pelo Seminano Lamartine Babo. E para poder fazer essa encenação, foi preciso um lugar. Dava para fazer onde ela morou? Não dava. Ela morou ali perto da Santa Terezinha. Vocês conhecem Santa Terezinha? José, conhece? Então, quando você desce ali, entra a Santa Terezinha e o CTI, tinha uma casona, ainda existe a casa branca, bonita, mas lá não tinha piano. A casa agora é da Unital. Aí resolvemos fazer lá no museu da Imagem do Som. No Museu da Imagem do Som tinha um piano, que agora já está lá na Fio Camargo esse piano. E aí foi feita a encenação lá, né? E aí no roteiro você pode ver que ele trouxe a atriz, fez o cabelo dela, a maquiagem para que ela parecesse com a Madalena, chamou lá o profissional para fazer a luz, chamou a pessoa para fazer o som, chamou 2 câmeras para poder posicionar em cima do piano, pegou a música original que tinha gravado no rádio, colocou próximo da atriz, para a atriz fingir que estava cantando, né? E quem assiste o filme tem a sensação de que está diante mesmo da Madalena Guizar. No roteiro, tudo isso foi indicado, né? Para poder ele sair certinho. E foi muito legal, porque hoje existe um espaço chamado Madalena Guizar aqui em Taubaté, e as pessoas já conhecem um pouco mais da história dela, né? É uma pessoa que é da família Guizar também, que foi muito importante para o Taubaté, uma mulher, né? Bom dia. Bom dia. Bom, nós vamos falar, né, um pouco de captação, mas antes eu queria fazer uma costura, né, entre tudo que já foi dito, né? Eu estou muito inspirada hoje nos jovens que estão aqui, né? Na vontade que vocês têm de fazer alguma coisa no audiovisual. E, bom,
tudo, acho que o passo número 1 é a vontade de fazer. Né? A vontade de fazer, porque a partir da vontade, a partir desse start de eu quero produzir alguma coisa que as pessoas vejam, a partir daí é que vem a ideia. Bom, eu tenho vontade, legal, mas eu vou fazer o quê? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou mostrar o quê? Né? Então, primeiro é vontade, depois é a ideia. Tá, eu tenho vontade, eu tenho a ideia. E agora? Como é que eu vou resolver o resto? Né? A partir do momento que você tem a vontade, tem a ideia, aí você vai ponderar se é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho ou se é uma coisa que a gente vai precisar ter uma equipe. Tá? Porque tem muita coisa que a gente consegue fazer no audiovisual sozinho. O Fábio é uma pessoa que consegue produzir coisas sozinho. Né? Geralmente quem faz vídeos para a internet consegue fazer sozinho. Mas tem coisas que você precisa de uma equipe. Isso vai depender da ideia que você teve e do que você planejou. Aí vem o roteiro. Tá, beleza, eu tenho a ideia, a vontade, eu tenho a ideia, eu já resolvi se eu vou precisar de mais alguém, se eu vou precisar de pessoas. No caso de ficção, com certeza vai. Mas se não for ficção, você vai ponderar se vai precisar de pessoas. Mas vamos lá, eu já tenho tudo isso. Aí eu vou para o roteiro. Eu vou pegar a minha ideia, vou conversar com a equipe, vamos roteirizar a ideia, vamos fazer uma coisa que chama trabalho de campo. Trabalho de campo vou dar um exemplo bem básico. Esse trabalho de campo, aqui no Cineclube a gente recebe várias obras, e a gente recebeu um filme, né, de ficção feito por uma menina de 11 anos, e que ela fez tudo na casa da avó dela, durante o dia de Natal, que estava a família inteira. Ela aproveitou o dia de Natal, aproveitou os parentes, aproveitou a mesa, comida, porque ela ia ter cenas à mesa. Ela aproveitou tudo isso. Então, o campo, o trabalho de campo dela foi dentro de casa, foi dentro da casa da avó. Eu vou usar a sala de jantar, vou usar a cozinha? Não, a cozinha não quero, eu vou usar a sala de jantar. Mas tem uma escada, não é uma escada semi-caracol, assim, que as pessoas vão ter que subir, então eu vou precisar da escada, da cena da escada, onde eu vou pôr a câmera. Então ela fez um trabalho de campo dentro de casa, para fazer o filme. Assim como a gente pode usar a cidade inteira, pontos da cidade. Olha, eu quero uma cena aqui no Alto do Cristo, eu quero uma cena lá dentro do Cavex, eu quero uma cena aqui na praça, eu quero uma cena na porta da igreja, eu quero uma cena lá na beira do Rio Paraíba. Então a gente tem que ir nos lugares, fazer esse trabalho de campo, né? Mesmo que seja dentro da casa da gente, observar se é o quarto, se é a sala, se é a cozinha, se é o quintal, se é a frente, se é a rua em frente. Eu vou observar ali o que eu quero, meu trabalho de campo. Já vou mais ou menos desenhar as cenas, porque essa questão da pesquisa de campo, ela vai entrar no roteiro depois. Cena 3, quarto, escuro, pessoa acordando e olhando para o relógio assustado. Então, quer dizer, eu já descrevi uma cena e essa cena tem que ser dentro de um quarto, né? Então tem que ter um ambiente de quarto, cama, guarda-roupa e tal. Um ambiente de quarto e tá escuro, ou tá claro, alguém abriu a janela, alguém chega, me acorda, abre a janela, acorda assustado. Então, quer dizer, isso tudo vai ter que estar no roteiro depois. Então, se ele vai ter que estar no roteiro, tem que ser feito antes. Né? Então, essa pesquisa, né, dos lugares que eu vou utilizar, enfim, o que eu vou precisar de elemento. Se o meu personagem ele tem que estar com alguma coisa na mão, o que é, ou se ele vai encontrar com alguma pessoa, ou vai em busca de alguma coisa, isso tem que estar no roteiro. Então são pesquisas que têm que ser feitas antes, né? O André falou aí da pesquisa, e esse trabalho de campo ele é essencial. Né? Mesmo se você for fazer um vídeo para a internet, vamos lá, vou fazer um tutorial de maquiagem. O que tem que ter atrás, o que tem que ter do lado, o que tem que estar à mão para eu pegar. Eu vou fazer sozinho, eu vou precisar de alguém, como é que vai ser? Né? Então, para escrever o roteiro, eu já tenho que ter isso mais ou menos desenhado na cabeça, passar isso para o papel. Tem uma coisa bem interessante, essa questão do passar para o papel.
Tem pessoas que têm a capacidade, principalmente quando elas vão fazer alguma coisa sozinha ou em dupla com alguém que ela tem muita afinidade, de fazer um roteiro mental. Ontem a gente teve um exemplo disso. Na oficina de ontem, uma dupla, né, uma pessoa teve uma ideia e não falou nada para ninguém porque ela queria efeito surpresa. Então ela fez um roteiro na cabeça dela, quando chegou na hora da dupla gravar, né, ela tirou da cartola uma ideia que ela teve e que pegou todo mundo de surpresa. Foi legal? Foi. Quando você vai fazer com uma equipe pequena, dá muito certo isso. Agora, quando você vai fazer com uma equipe grande, já não dá. Aí o plano próximo, né, que a gente chama de portrait, né, nos Estados Unidos chama portraits, aqui é como se fosse foto 3x4, né, que é o plano próximo, que é o muito conhecido, né, a gente usa bastante esse plano de foto 3x4 mesmo, né, daqui para cima, quando você quer evidenciar o rosto, a fala, né, e você quer um plano mais próximo, mais fechado, e é bastante usado, acho que é um dos planos que a gente mais usa quando vai fazer diálogo, né? Até diálogo às vezes entre mais personagens estão de pé conversando aqui, usa muito quando tem casal brigando, discutindo, sempre daqui, porque você quer pegar as ênfases de rosto, expressão de raiva às vezes, então usa bastante esse plano aqui. Vamos para o close-up? Então, close-up você mostra só o rosto, né? O famoso close, né? O close-up você mostra só o rosto, enfatiza mesmo quando em drama usa muito close-up, porque você precisa muito das expressões. Você precisa muito das expressões de tristeza, de alegria, enfim, de preocupação. Então, bastante close-up, porque às vezes não é a palavra, né? Às vezes é o silêncio, mas a expressão de quem está falando é o que vai dar o emocional da cena. Então a gente usa bastante close-up nesse aspecto. E aí a gente tem um grande close-up. Grande close-up você quase não mostra nem o cabelo. É bem focado no rosto mesmo. Usa muito no editorial de moda também, porque muitos desses planos também são usados na fotografia, né? Na fotografia estática mesmo. Porque mesmo sendo imagem em movimento, tecnicamente a captação de imagem, né, a direção dessa captação, ela chama de direção de fotografia. Então a gente usa bastante esse big close quando você quer detalhes mesmo. Acho que até também pela questão que tecnicamente são fotos também no vídeo, né? São fotos. Por exemplo, o cinema geralmente grava em 24 frames, são 24 fotos por segundo, justamente. Então acho que também tem essa questão. Né? Tem essa questão, tem esse nome muito por isso, né? A imagem em movimento, elas são fotos mesmo, né? Porque para ela ter movimento, são várias imagens estáticas em conjunto. É igual quando a gente aprende, quando a gente é pequenininho, a fazer aquela animação na orelha do caderno. Vocês já fizeram? Aquela animação que você desenha um pedaço e depois você gira a brochura do caderno para dar movimento para a história. Né? Que inclusive tem um equipamento no install muito legal, que é aquele que roda, que a ilusão de ótica faz movimento. Né? Porque na realidade o movimento ele está na nossa ilusão de ótica. Né? Isso é muito legal. Então o Big Close é quando você mostra muito a expressão, muito bem aqui, ó, testa, queixo, bem fechado, mais fechado do que o pescoço, né? O close de rosto, mas que você tem detalhes de cabelo, você tem uma área maior. Vamos pro detalhe? O plano detalhe é assim, sabe aquela cena que a pessoa está chorando e você quer lágrimas correndo, você faz só olho, ou quando a pessoa está sendo muito contundente ou muito dramática no que ela está dizendo, você quer só boca, ou usa bastante, esse plano detalhe usa bastante filme de terror, porque você quer mostrar a hora que o Drácula abre a boca e aparecem os dentes. Você quer mostrar quando a mão vai fazer alguma coisa ali, só aquela mão. Então usa bastante filme de suspense, filme de terror. Mas na dramaticidade também. Diga, Dedé. Na cultura popular também, no documentário, a gente usa muito, né? Pra mostrar a pessoa tocando. Na Isso cultura é legal. popular, super. Valoriza muito isso. Esse plano detalhe, ele tem essa questão de valorizar alguma coisa que às vezes ninguém está vendo e você quer dar uma ênfase.
Então, por exemplo, aconteceu com a gente até numa escola de samba, a gente estava gravando o carnaval e eu sempre gostei de entrar no meio da bateria. Eu gosto daquele pulsar da bateria e eu quero esse som misturado, bem forte, estourando no meu vídeo, porque eu quero que quem assista sinta o que eu estou sentindo quando eu estou no meio da bateria. E um cara foi numa escola de samba da Estiva, e na Goiânia da Estiva, o cara estava com tanta vontade de tocar aquele surdo, com tanta vontade de tocar aquele bumbo, que a mão dele estava sangrando, e sangrou no couro, e ele batia aquilo com uma vontade, não estava nem aí que estava sangrando. Eu fui naquilo. Você vai falar, nossa, Cláudia, mas que imagem mais besta. A ideia não era mostrar o sangue dele escorrendo por escorrer. A ideia era mostrar que ele estava muito afim de tocar aquilo, que ele estava se entregando de tal forma, né, como a gente fala, ele estava dando o sangue dele mesmo, de verdade, pela escola. Então, assim, aí o que acontece? Eu fui lá no plano detalhe, na mão dele, na hora que batia a baqueta na pele do surdo, sabe aquela vibração, aquele tremor, né, que dá na pele, que é o que faz emanar o som, né? E aquilo, nossa, então a gente usa muito, como o André falou, em cultura popular, você quer ir, né, o cara está tocando lá uma palavra, você quer entender o movimento dele, né, você vai direto naquela mão, ou ele está cantando muito, você vai naquela boca cantando, enfim. É muito legal para você valorizar o que está acontecendo, né? Às vezes mostrar o que é importante, ninguém está vendo, está prestando atenção em outra coisa, mas o importante é aquilo que está acontecendo ali. Você vai lá e esse plano detalhe ele não serve só para figuras humanas. Ele serve também para objetos, ele serve para coisas, né, para você fazer uma composição poética às vezes. Por exemplo, eu vou gravar alguma coisa com escrita, com poeta, sei lá, com músico, na hora que ele está compondo. Eu vou naquela mão escrevendo, naquela ponta de lápis, né, ou naquele trecho da poesia no livro, ou naquela partitura da música, eu vou ali, entendeu? Então eu estou valorizando o que o meu personagem está fazendo, porque eu estou indo nesses pontos, né, focais da história. O Hal, do espaço, quando mostra ele, plano detalhe, isso aí. É plano detalhe. E porque vê uma coisa, banda de rock, quando você vai lá no cara da bateria, na hora que ele está fazendo aquele solo lá, é bem legal também você usar esse plano detalhe, né? Você mostra a técnica de tocar, enfim, né? A mesma coisa, o instrumento de sopro, você vai na mão aqui do trompetista. Então é bem bacana. É bem usado para valorizar detalhes mesmo. Resumindo, é isso. Valorização do que você está fazendo. É uma ferramenta muito boa para isso. E aí a montagem, né? Quando você tem já, né, você já passou por todos os processos de ter a ideia, de viabilizar a ideia, de chamar a equipe e tal, de escrever o roteiro, de captar usando as ferramentas, né, aí um pouco dessas técnicas, e você gravou todas as cenas, as falas, tudo, você tem que começar a montar isso, né? Mas eu vou falar um pouquinho da microfonagem, porque a microfonagem ela faz parte da captação de imagem. Você não vai captar a imagem só pura, né? Existem dois meios, no cinema existem dois meios. Existe a captação já acoplada, né? E existe o som direto, a captação separada. Você já viu, às vezes, as pessoas vão gravar quando é uma produtora que está fazendo um comercial, alguma coisa, que tem uma pessoa, duas pessoas, uma com uma bolsinha, com um gravador ligado no microfone, uma outra pessoa com o microfone, pode ser o boom, pode ser, né, dependendo do que você vai fazer, outros tipos de microfone, gravando o som separado. Nesse aspecto, o som da câmera, o som ambiente, ele é só um guia para você depois fazer o sync do som captado nesse equipamento em separado. Por quê? Essa captação em separada,
né? Esse equipamento, ele tira todos os ruídos em volta, ele equaliza o som. De repente eu estou dialogando com você num filme, você fala mais alto do que eu falo baixinho, e a nossa voz precisa estar equalizada, precisa falar no mesmo tom, né? Ou abaixa a sua ou aumenta a minha. E aí ali tem pistas, igual mesa de som mesmo, só que ela é menor, e ali você tem pistas, e ali você regula nas pistas antes de começar a produção, microfona os personagens vão falando coisas aleatórias, o técnico de som vai equalizando ali, né? O técnico de som vai equalizando ali. Então quando sai aquele som dali, lógico que ele vai passar por outros tratamentos na edição, mas ele já sai assim, pré-editado. Ao passo que o som da câmera só, ele vai captar tudo que tiver no entorno. Ele vai captar carro passando, alguém falando, enfim. E você quer um som mais limpo, então você vai usar esse. A gente não tem esse equipamento. Como é que a gente resolve? Né? Hoje a gente resolve com microfone de lapela, né? Existem várias marcas no mercado, com vários níveis de filtro. E aí você vai tentar adquirir o que mais seja adequado ao que você vai fazer. Quando eu quero uma captação mais sensível, eu costumo usar um microfone de coral. Eu tenho um microfone de coral, que é um microfone bonzinho, ele até é articulado, ele vira, e ele é assim, só que ele tem uma sensibilidade muito alta, por ser um microfone de coral, que tem que captar as vozes que estão no fundo, as vozes que estão no meio, as vozes que estão na frente. Então ele é muito ruideiro. Se eu derrubar um clipe aqui, ele capta o som do clipe. Foi ele que captou o som do copinho. O som do copinho ficou alto por causa daquele microfone. Lembra o primeiro dia que a gente fez tudo com ele? Então o ar-condicionado ficou por causa daquele microfone. Né? Aquele microfone é terrível. Aquele é o tipo de microfone que você tem que ter o mínimo de ruído possível no ambiente para você poder usar ele. Senão você vai ter que botar na pista ele tá um por um, canal por canal, e é bem chato. O lapela que a gente usa uma lapelinha Holyland, ele já tem alguns filtros que assim, só se o barulho for muito alto mesmo para ele captar. Ele fica, a gente costuma colocar ele aqui na caixa torácica, porque ele tem essa ressonância aqui. Então ele acaba tendo uma captura melhor de diálogo. Já viu em peça de teatro, musical especialmente, que o pessoal põe um pequenininho aqui na testa, mistura no cabelo e bota na caixinha aqui, ou um microfone de lapela também, né? Só que aí por antena, o receptor dele fica na mesa de som. Só que é uma coisa que também, assim, no caminho que o sinal vai fazer, para sair lá do emissor e chegar lá na mesa de som do receptor, você não pode ter interferências. Ou seja, você não pode ter muitos objetos metálicos que interferem no som. Você não pode ter parede. Você não pode ter um monte de coisa no meio do caminho. Senão esse som não vai chegar bom. Ele vai perder a força no meio do caminho. Porque o som, assim, ele encontra a barreira. Tem barreira que ele consegue burlar. Por exemplo, eu tenho uma cortina de pano. Ele passa pela cortina de pano, mas se eu tiver uma parede, se eu tiver muito objeto metálico, ele não vai chegar com a mesma precisão. A gente tem um problema muito sério aqui na Avenida do Povo. Tudo que a gente vai gravar lá, Carnaval, 7 de setembro, não importa. A Avenida do Povo ela tem muito metal por causa daquela... E ela tem aquele paredão, que é o muro da metal que fica atrás da arquibancada. O som bate lá e volta, Então a gente recebe o mesmo som que a gente está captando várias vezes em looping. Então toda entrevista feita ali, ela é difícil de você entender. Você fala, nossa, mas que microfone ruim que esse povo está usando, um som meio de lata, um som misturado. Não é. É esse looping que as ondas sonoras fazem, ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. E você tem muito metal. A gente fala som de lata porque o som acaba ficando um pouco metálico. Ele não fica aveludado, legalzinho, sabe? Do jeito que você está no estúdio. Se eu gravar você falando uma frase aqui no estúdio, o som vai ser um. Se eu gravar aqui, que não é estúdio, mas é um ambiente semi-aberto, o som vai ser outro. Se eu gravar lá na Avenida do Povo, vai ser completamente outro.
com o mesmo microfone, a mesma pessoa, o mesmo timbre vocal, só que em lugares diferentes. A hora que você vai ouvir, você fala, nossa, mas o ambiente interfere bastante no som. Então, mesmo quando vai gravar com o celular, você vê que os youtubers agora usam também lapelinha no celular. Antes não usavam, o som era um. Hoje usam, o som é completamente outro. Né? Se você for fazer só com o microfone do celular, sai também. Mas se alguém passar andando e o som toque, toque, toque do sapato, vai sair. Então, o mínimo de coisinhas que a gente tem para começar uma produção, se for fazer de celular, ter um celular legal, né, que tem aí uma câmera razoável, uma captação de som razoável, minimamente um microfone de lapela, minimamente uns espontinhos de luz. Esse é o kitzinho, o kit youtuber. O kit youtuber dá para você fazer coisas legais dentro e fora do ambiente. Dá para fazer também. Tá? Então não precisa ter grandes coisas. Quando a gente dá oficina, a gente também está oficina de audiovisual na escola, que eles vão produzir alguma coisa, cada um com seu celular. Porque não adianta a gente ir com o material que a gente tem e a gente vem embora, traz o equipamento de volta e o pessoal lá vai produzir com quê? Né? Então, pô, mas vieram aqui, deram a aula, mas levaram o equipamento embora porque a gente não tem e a gente só vai conseguir fazer se tiver igual deles? Não. Entendeu? A gente fez um trabalho bastante legal numa entidade na zona rural esses tempos aí, só com o celular. E ficou muito legal. Dentro das condições, ficou muito legal. E aí, depois que você tem tudo isso, né, que você tem uma captação de som, uma captação de imagem, você já passou pelos processos de ter a ideia, de escrever o roteiro, de contar a história, a gente vai para o processo de montar. Que aí você vai para a ilha de edição ou vai para o celular mesmo. Hoje a gente tem os aplicativos que editam bacana, o Canva, CapCut, tem vários aplicativos aí que fazem bons trabalhos mesmo, e é acessível, e é bem acessível. Então o audiovisual é muito esse contexto de você trabalhar com o que você tem, tirar o melhor do que você tem, e hoje não tem mais esse negócio de nossa, mas ficou ruim o serviço do fulano porque foi feito com um equipamentinho merreca, não tem isso. Cara, eu queria adicionar uma coisa também que pouca gente sabe. Muitas vezes a gente também paga muito pau para DSLR, né, a gente vê aquela coisa de não, que tá com equipamento grande, caro na mão, sei lá o quê. Mas eu acho que também o celular é uma ótima escola. Dá para tirar um resultado absurdo do celular. E também os celulares hoje em dia têm aplicativos que simulam as ferramentas de câmera, porque geralmente a câmera do celular ela é totalmente automática. Ela faz luz automática, abertura de ilhas automática, o obturador automático. Mas tem, por exemplo, o aplicativo da própria Blackmagic, que ele transforma o seu celular em um DSLR. Então você pode, eu sempre gosto de falar sobre isso com as pessoas que trabalham principalmente no celular, porque muitas vezes com o aplicativo você consegue explorar muito mais a criatividade, fazer trabalhos diferentes, brincar com a iluminação, com a abertura, né, com a entrada de luz no sensor. E é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente explora, e eu acho legal. Quer ver uma coisa legal, né, que eu acho bem interessante? Qualquer equipamento, se você virar de ponta cabeça, ele não vai te dar uma imagem de ponta cabeça. Se você pegar o celular, você grava assim, eu gravo assim. Se você virar do contrário, você vai ter imagens maravilhosas e a imagem não vai sair de ponta cabeça. Usa muito quando você vai fazer imagem de culinária, escola de culinária, chefe, você tem que fazer imagem da comida. Então, geralmente as pessoas gravam assim ou gravam assim. Mas se você pegar o celular assim, primeiro que você tem uma baita estabilidade quando você pega o celular assim, você consegue melhor também a velocidade do movimento e a imagem não vai sair de ponta cabeça. A câmera, eu faço muito isso, a câmera, quando eu preciso gravar passos, eu preciso gravar o pé da pessoa andando, eu não consigo abaixar e andar atrás da pessoa. Eu viro a câmera, eu pego o tripé do jeito que ele está ali, viro ele de ponta cabeça, seguro o tripé e vou andando atrás da pessoa com a câmera de ponta cabeça. E a imagem não fica de ponta cabeça. É justamente isso que eu ia falar.
também tem aquela questão da liberdade criativa. Eu fiz um vídeo para uma adega faz muito tempo já. Eu gosto de fazer vídeos para pequenas empresas, gente assim, de bairro também. Faz um tempinho já eu fiz um vídeo e justamente eu fiz com celular, apenas celular e iluminação, virei o celular de baixo, coloquei dentro do freezer e saí andando no meio das garrafas assim, passando entre elas. Como é que eu devo fazer isso, por exemplo, com um mato, por exemplo? Começa dentro do matagal e depois sobra para o personagem. Dá pra fazer várias brincadeiras interessantes com esse tipo de câmera, de ângulo, porque justamente não fica de cabeça para baixo e muito menos fica esquisito. Fica muito legal de brincar com isso. Fica muito legal, inclusive dá uma ilusão de ótica. Quando você pega a câmera ou o celular, com o tripézinho do celular mesmo, e vira de ponta cabeça, se você passar ele na grama, quando a grama está meio alta, se você passa ele na grama, aí vai ficar passando na frente da lente, o mato vai abrindo e vai... Se você colocar numa tela desse tamanho, parece que é uma pessoa que está correndo no meio da floresta e abrindo o mato com o próprio corpo. Você está me lembrando aquela cena do Rei Leão, dos animais, passando os animais até chegar... Isso. Quer ver? Como é que chama? É uma animação. É um desenho animado que as crianças... acontece um acidente dentro de casa, as crianças ficam do tamanho de formigas. Né? E aí é um filme, elas ficam do tamanho de formigas, aí elas, não sei por algum motivo, elas vão parar no jardim da casa. Então o pai está andando com a mangueira para molhar as plantas, e aí o filho tem que fugir do pé do pai, que está desse tamanho. E aí eles começam a correr no meio da grama, e dá esse efeito, né, de eles menores do que a folha da grama e desbravando o gramado da casa como se fosse uma floresta gigantesca. Então é essa ilusão de ótica e esses movimentos que é muito legal de fazer, é simples, é criativo e dá um efeito muito, muito legal. Já temos almoço? Chapolin colorado, quando ele toma a pílula de bilirrubina, né? Ele fica pequenininho e ele passa entre os objetos da casa, essas coisas. E é legal porque aí assim, tudo fica, né, tudo fica gigante quando você está fazendo lá de baixo, né? Pé de mesa, vira um monumento, né? É muito legal isso. São coisas que a gente pode fazer com o celular. Você pega o celular, bota, né? Faz bonitinho a configuração que você quer, vira de cabeça para baixo e sai. Como aqui o nosso estúdio é pequeno, a gente tem um pé direito muito baixo, então a iluminação aqui teve que ser adequada ao ambiente. Geralmente eu gosto de trabalhar com luz quente, que não LED, como é essa daqui. Mas aqui não teria condições de a gente usar a luz quente, porque o ambiente é pequeno, o teto é baixo, e a luz quente ela precisa de altura para poder dar o efeito da luz. E com o LED ele tem uma luz azulada, mas não é igual o branco da luz quente, que seria as halógenas. Tem vários tipos de luz que é considerada quente, que é de filamento. Tudo que é filamento é luz quente. Aqui a gente está usando o LED, porque o LED ele é o quê? Esse tem três tipos de luz, que é uma luz intensa, uma média e uma amber, que é amarelada. Daí a gente começou a fazer o teste aqui para poder fazer a luz do ambiente, porque a gente tinha um outro tipo de luz, que eram as luzes de filamentos, mas aqui dentro não deu certo. Ou ficava muita luz, ficava muito quente também, não tinha altura para poder dar o efeito que a gente precisava. Daí a gente correu esse sistema aqui, que é o softbox. Essa aqui é uma luz, esse tecido aqui, ele trabalha como difusor. Se eu tirar ele fica uma luz muito dura. A luz dura é onde você... Sol do meio-dia, vamos comparar. O sol do meio-dia é a luz dura, que é uma luz difícil para você trabalhar. Dependendo da produção que você criou na cabeça, aquela luz não serve para você. A não ser que você queira fazer vidas secas, coisa voltada mais a... É semelhante a esse daqui, né? Posso ligar aqui? Pode ligar. Ela é uma luz muito... ela deforma as pessoas, não deixa bonito. E a luz foi feita para poder usar e
E dói o olho, né? Ela dói o olho, ó. Se olhar nela, ela dói. Essa é uma luz dura. Aqui é uma luz dura também, mas como ela tem esse difusor, ela suaviza. Então você consegue suavizar e a gente consegue fazer um preenchimento por inteiro aqui. Aqui a gente está usando luz de ataque. Quando ela está abaixo desse jeito e ela está muito próximo do que a gente quer gravar, é chamado luz de ataque. Por causa de não ter o pé direito alto, então a gente tem que usar a luz de ataque. Tem alguma... Nós colocamos essa quantia aqui porque o que acontece? A gente precisaria ter também o complemento. Isso aqui é uma luz complemento. Mas só que não daria certo isso tudo, porque tudo que fosse filmar aqui ia aparecer o softbox. Porque ele é grande, nem que você coloque ele ao contrário, não daria por causa da altura. Daí a gente optou pelas calhas. Só que o que acontece? A calha ela tem uma luz dura. E a gente pegou o quê? Isso aí são técnicas de baixo custo, tá? O certo seria usar filtros, porque tem filtros específicos, tem de 90, de 70, 120, 60, são vários filtros. São coisas também que lá fora chamam de gambiarra, de gambiarra. De recurso. É. Daí, aquilo lá é uma luz branca, né? Se vocês viram, isso aqui já é para mais pro sépia. Ele muda para os tons de amarelo, ele esquenta a luz. Tá vendo? Já vai ficando luz quente, ó. Ó como ele pode diminuir a intensidade também. Tomou um sol hoje, ó. Olha que bronze. Às vezes a pessoa tá branca feito uma vela, você precisa dar uma bronzeada. Gente, eu vou dar um negócio um americano filmando ele. Olha como tá bronzeado hoje, ó. Tomou um sol, ó. Não, mas de verdade. Estadunidense falando de mexicanos na filmagem. Isso, ó. Né? Você dá um bronze, dá uma cor da pessoa. Sim. Esse daqui é um recurso muito bom, né, Cláudio? Quem tem um desse. Porque é o seguinte, se a casa Cláudia tiver com alguém lá que possa fazer iluminação para ela, eu consigo fazer uma luz para ela leve, a luz, e eu atrás da câmera, eu consigo posicionar para ela a luz sem formar aquele fecho que faz de luz. Eu consigo suavizar para ela, nem que o ambiente esteja meio mal iluminado, você consegue dar uma luz mais difusa, bonita a luz, e consegue ter a mesma praticidade da fotografia, que ela vai acompanhar e você vai fazer ela vai conseguir captar uma boa imagem da pessoa. Porque aqui de frente, ela geralmente é meio dura, né, Cláudia? Ela é meio dura, porque daí incomoda as pessoas também. Agora, se você vai diminuindo a intensidade. Se você faz uma luz de cima, você não incomoda a pessoa e você consegue uma entrevista sem aquela agressão, porque às vezes o olho da pessoa ela começa a coçar o olho, daí atrapalha totalmente a entrevista. Corta o fluxo da entrevista, né, Cláudio? É a mesma situação na luz natural do meio-dia, né? Que é importante. Que é onde você usa o filtro para poder suavizar. Eu queria entrar numa questão tipo histórica mesmo, de usar elementos da história em uma ficção. Então, o roteiro ele tem um plano de fundo histórico, contando tipo uma história fictícia em um período histórico, uma coisa assim também. Muito legal. Obrigadão pela sua entrevista. Em breve teremos aí um documentário, um filme de Alice. Obrigada. Esperar pelas respostas. Podem vir do céu, podem vir de Deus, podem vir do inferno. Quem se importa? A verdade é uma só. Eu não sei quem eu sou. Por que eu tenho 2 empregos? Então, eu vou te falar, são mais de 2. Porque no que a mãe trabalha, acaba um só não sendo suficiente em vários sentidos. Até porque, infelizmente, a gente não mama nas tetas do governo, o povo pensa, né? Você trabalhar com produção, você trabalhar com
por você trabalhar 24 horas, de segunda a sexta, sabe? Tá respondendo mensagem à noite, tá escrevendo alguma coisa à noite, e você precisa ter a sua vida também, porque o viver tem custo. Então, infelizmente, o bom é que a satisfação é grande, mas você precisa trabalhar muito para viver de cultura. Vocês lembram quando eu falei que o cinema tem Quando as câmeras de filmagem eram apenas uma... Ontem eu falei, quem não estava aqui hoje, né? Então, falar os irmãos Méliès, fala de outros, e fala de, né, outros importantes, né, ícones do cinema mundial, mas os pais do cinema, foi fulano. E na verdade o cinema não teve pai, o cinema teve mãe. E a gente vai mostrar agora por que o cinema teve mãe, né? E o que aconteceu, né? Por que a voz dessa mulher foi apagada. E a gente vai ver rapidinho agora, é curtinho, mas é muito interessante. E eu acho que é inspirador para todo mundo, independente de gênero, né? O cinema. E é um pouco do retrato de como tudo começou. E aí a gente consegue ver o tanto que a gente avançou, né? Então, Pode soltar? Vamos soltar. Vai lá. Tecnologia, ela decidiu usá-las para contar uma história. Alice Guy Blaché foi a verdadeira criadora da sétima arte. No próximo vídeo do álbum das Mulheres Incríveis, que é o último da temporada, eu vou contar a história de uma espectadora, e vai ser muito especial. Então esse vídeo é o último sobre mulheres incríveis da história. E foi muito difícil escolher. Quem seria essa mulher? Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu me deparei com a história da Alice Guy Blaché, que foi a primeira diretora e roteirista do cinema. E quando eu vi, eu estava chorando, emocionada, porque eu também sou diretora e roteirista. E eu conheço Charlie Chaplin desde pequena. Eu fiz faculdade de cinema e aprendi sobre os pioneiros irmãos Lumière e Méliès, e eu fui estudar em Los Angeles, que é o maior polo de cinema do mundo, e ainda assim, em toda a minha vida, eu nunca tinha ouvido falar na Alice Guy Blaché. Ela foi mais uma mulher incrível apagada dos livros de história. De repente, passou um filminho na minha cabeça e eu me imaginei de volta na sala de aula assistindo Cine de Camouflage, a cena do desaparecimento, e descobrindo que uma das pioneiras do cinema foi uma mulher. Teria feito uma enorme diferença saber que, apesar de até hoje só uma mulher ter ganhado o Oscar de melhor direção, desde o comecinho, esse espaço já era nosso também. Nós podemos e devemos ocupar esse lugar de poder criativo na indústria do entretenimento. E é por isso que hoje eu estou muito feliz de contar para vocês a história de Alice Guy Blaché. Quando a Alice tinha 21 anos, ela foi trabalhar como secretária do engenheiro e inventor Léon Gaumont numa empresa de fotografia. O mercado estava evoluindo e num belo dia, em 1895, ela foi convidada para um evento surpresa. Lá ela presenciou uma demonstração do cinematógrafo, o primeiro aparato tecnológico que projetava filmes numa tela. E o filme projetado foi A Saída da Fábrica, dos Irmãos Lumière. Alice ficou encantada. Mas quando saiu da sessão, ela pensou, dá pra fazer melhor, posso ir além. O filme dos Irmãos Lumière era um simples registro do cotidiano para demonstrar o uso da tecnologia da câmera filmadora. Mas a Alice achou desinteressante a ideia de fazer filme só com propósito científico ou promocional para vender câmeras. Ela pensou, por que não usar filmes para contar histórias? Então ela bateu na porta da sala do Gaumont e falou, com licença, chefe, será que eu posso usar essa super câmera filmadora para fazer uns filmes da hora? Pode. Então, com 23 anos, Alice escreveu, produziu e dirigiu o primeiro filme de ficção da história, La Fée aux Choux, A Fada do Repolho. A primeira versão, a original do filme, de 1896, foi perdida. Mais uma crítica de um jornal daquele ano confirma sua existência. Yes! A matéria descreveu o filme como uma ficção casta sobre crianças nascidas embaixo de repolhos numa paisagem fotográfica maravilhosamente enquadrada. Então a Alice foi promovida e virou chefe de produção. Naquela época, uma mulher ocupar um cargo de poder não era muito comum, então alguns homens ficavam
incomodados. Um assistente ficou tão incomodado que ele foi lá e sabotou o trabalho da Alice para ela ser demitida e ele ser promovido no lugar dela. Mas o plano dele não deu certo e a Alice continuou trabalhando e produziu centenas de curta-metragens. Alice Guy Blaché dirigiu um filme de grande orçamento em 1906. O Nascimento, a Vida e a Morte de Cristo foi um dos primeiros épicos bíblicos e tinha mais de 300 figurantes. Além de ficção, ela também fazia cenas do cotidiano, os precursores do daily vlog, filmes de viagem, os precursores dos vlogs de viagem, e phonoscenes, os precursores do videoclipe. Primeiro ela gravava o áudio e depois ela filmava os atores lip-syncing a gravação. Sim, lip-syncing. O passatempo favorito dos millennials existe há mais de 100 anos. Aí ela usava um aparato tecnológico chamado cronofone para sincronizar o áudio e a imagem e voilá, videoclipe. Quer dizer, phonoscene. E ela não trabalhava com amadores. Ela fazia phonoscenes dos maiores cantores da Belle Époque. Alice foi pioneira na indústria do cinema em muitos aspectos. Ela fez experimentos, como passar o filme e a trilha sonora de trás para frente, e usou efeitos especiais, como dupla exposição e técnicas de máscaras. Experimentou também com técnicas de colorir o filme à mão, frame por frame. Ela foi a primeira a filmar uma narrativa em locação. E o cameraman que acompanhou ela nessa empreitada se chamava Herbert, atenção para o sobrenome, Blaché. Um tempo depois eles se casaram e mudaram para Nova York, onde a Alice abriu o seu próprio estúdio de cinema. No estúdio Solax ela produziu e dirigiu comédias, filmes de guerra, dramas familiares e dramas românticos. Isso foi antes de Hollywood existir, e o estúdio Solax era o maior dos Estados Unidos e produzia um filme por semana. Alice Guy Blaché inventou a função do diretor. Nunca tinha tido um diretor de cinema antes dela. Ela também escreveu o primeiro roteiro de cinema da história e inventou o cinema de ficção como ele é hoje, com atuações realistas. Naquela época do cinema mudo, os cineastas contemporâneos da Alice começaram a fazer filmes com atuações bem teatrais, e os atores que vinham do teatro estavam acostumados com essas interpretações mais exageradas. Por isso ela espalhava placas pelo estúdio dela que diziam: seja natural. Ela também foi a primeira a trazer diversidade para o cinema. Alguns dos seus filmes tinham um elenco interracial, o que não era comum na época. Em 1912 ela produziu e dirigiu o primeiro filme da história com um elenco inteiro de pessoas negras. Era uma comédia que retratava famílias negras de classe média sem preconceitos ou uso de estereótipos. Quais mulheres incríveis você gostaria de ver nos próximos vídeos? Me conta nos comentários para me ajudar a completar esse álbum. Eu só não sei se a gente vai conseguir, porque ele é infinito. Tava tudo indo muito bem, até que o relacionamento da Alice com o marido chegou ao fim. Por causa do divórcio, a Alice teve que leiloar o estúdio Solax. Apesar de ser super requisitada na indústria, em 1920 a Alice dirigiu seu último filme e depois se mudou de volta para a França com os filhos, onde passou o resto da vida dependendo financeiramente da filha. Com o passar do tempo, o trabalho da Alice Guy Blaché começou a ser esquecido e a sua contribuição para a invenção do cinema foi excluída dos registros históricos. Como isso é possível? A Alice percebeu que ia ter que fazer justiça com as próprias mãos e decidiu escrever suas memórias. Mas ela morreu sem que elas tivessem sido publicadas. Depois da morte da Alice, um dia a filha dela encontrou o manuscrito e finalmente publicou o livro, As Memórias de Alice Guy Blaché. Hoje em dia, aos poucos, a Alice está começando a ficar cada vez mais conhecida e o legado da primeira cineasta da história está sendo restituído. E é um grande legado, porque ao longo da sua carreira ela produziu mais de 1000 filmes. Quer ver mais vídeos de mulheres incríveis? Então se inscreve no canal e curte a página, porque assim como Alice Guy Blaché, a gente conte as nossas histórias, para que o mundo não se esqueça das aventuras e conquistas das mulheres. A Alice foi uma figura muito importante, tanto que em 1953 o governo francês condecorou ela com a Ordem Nacional da Legião da Honra, a maior condecoração dada a um civil na França. No começo desse ano, de 2018, foi lançado na seleção oficial do Festival de Cannes o documentário Be Natural, a história não contada de Alice Guy Blaché, que tem narração da Jodie Foster e participação de várias celebridades e figuras importantes do cinema, como Evan Rachel Wood, Gina Davis, Agnes Varda, Patty Jenkins e Diablo Cody. Vocês sabiam disso? Não. Então, né? Olha só. Tudo
tudo que a gente faz no cinema hoje, ela fez primeiro. Lá, né? Nem a avó da gente era nascida antes. Que bacana saber, né? Não, primeiro filme só com autores negros. Você viu? E sem ser estereotipado ou chacota. Isso, a gente tá vendo isso como uma novidade agora, sabe? De um olhar. Videoclipe, lip sync, colorização, né? Coisa que a gente acha que é moderno, que é contemporâneo, que é. Né? Olha só. E com que recursos, né? Hoje a gente tem celular, tem câmera filmadora, tem gravador de som direto, tem vários tipos de microfone, vários tipos de iluminação, vários tipos de tudo. E ela não tinha nada disso. Né? Mas ela tinha o quê? Vontade, criatividade. Tudo que a gente cansou de falar aqui, né? A gente falou bastante, né? De fazer com o que tem. Olha quanta coisa ela fez e ela não tinha nada disso que a gente tem. Né? Primeira Paixão de Cristo. Você viu o tamanho do elenco? Sabe o que apareceu aqui? 300 figurantes, tamanho do elenco. Então, assim, eu acho que alimentou sua vontade. Né? E ó, a atriz você já tem aqui do lado, ó, a interpretação da mulher, né? Então, assim, até pra gente, quando eu achei esse trabalho, eu falei, caraca, eu também não sabia, não. Eu tava fazendo uma pesquisa para um trabalho, né? E aí fui procurando coisas, cheguei nesse vídeo aí, eu falei, uau! Engraçado que ele ficou guardado, eu guardei ele por um tempo porque eu usei, né? Que eu precisava e guardei. Lá um belo dia, André e eu fomos chamados para ir no Unital para falar de cinema. E aí falamos, vou levar alguma coisa para não ficar só no blá blá blá, né? E levei esse videozinho. E acho que ninguém da plateia sabia, conhecia, né, André? Ninguém conhecia. Mas é legal saber, né? É legal saber e a gente começa a perceber que, pô, se ela fazia, a gente também pode com o que a gente tem. É isso. Fiquei feliz em ver os filhos da Nina aqui, né? A interpretação deles, o movimento deles, o comprometimento deles com a arte. Isso é muito legal, porque uma fruta não cai longe da árvore, sempre cai perto da árvore. E a gente fica vendo que realmente os bons exemplos que a Nina está dando está sendo absorvido pelos filhos, né? Então, sem mais delongas, agradecer. Eu sou muito emotivo. E sem mais delongas, vamos entregar os certificados. Tadadadã. Acender a luz? Tem um auxiliar aqui, ó. José Meirelles Fernandes, vamos acordar? Sim. Amanhecer. Aí. A foto. Olha a foto. Agora pode tirar o... Deixa eu tirar o. Peraí, deixa eu Vai tirar o desenho pra não Deixa eu tirar o ficar... desenho aqui pra ficar bonito. Ai, minha cadeira tá toda... Pode ir pra lá pro meio. É, agora Aí. Agora Vai sim. ser melhor. Aí, ó. Ali. Aí. Próximo. Sofia. Quem é Sofia? Sofia Meirelles, a própria. Ótimo. Sofia, muito bom horizonte, gente. Pega isso aí. Ah, mas aguenta aí. Aí. Próximo, Alice Santos de Carvalho. Tem nome de cineasta já, né? Deve ser assim. Essa é a neta do marido. Ô, Sofia, senta só nesse daqui, você para a carteira. Aí, ó. Aí.
Rafaela Juliane Goulart. Nossa. Aê! Tainã Gabriele Rodrigues. Tainã com H. Obrigada. O André falou naquela hora, por que cada lugar tem um nome seu? Porque o povo escreve errado. o de ontem estava sem H. O 25º, 8º certificado que ele recebe, Flávio José Gama da Silva. Agora é ela, hein? Ana Beatriz Meirelles Ortiz Peixoto. Ortiz Peixoto, não. Não bagaça mais de jogar a família, não. Sérgio Brito. Salve, Sérgio. Salve. Salve, Sérgio Brito. Padilha. Nossa, o Padilha pode ser. João Vitor Almeida Rossi. Aê, João. É primo do Padre Rossi. Marcelo Horse. Tá bem horse mesmo, o tamanho do caboclo agora, né? Eilo André Luiz Ferreira Alves Ortiz. Ortiz. Salve, Júnior. Meu tamanho. Aí quer dar um passo pra frente. Vamos passar por ele. Eila Cláudia Valéria de Castro Perrone, Investimento da Cidadania. Fazer coleção isso. Aê. E agora, o 100º diploma que ele recebe, Luiz Cláudio Daniel. Homem diplomado. Obrigado. Virou um diplomata. Aê. Agora troca, agora pega o microfone lá. Aí, ó. Corta. Agora vamos entregar aqui Os cheques. o cheque, o Pix, todo mundo passou aí, obrigado pela divulgação e a contribuição. Mário Jefferson Melo Leite, obrigado. Mais uma bonita. Aê. Pessoal, obrigado. Agora você tá dormindo, não, agora você está na cadeira. Cafézinho pra lá.